O horário, né? Pelo amor de Deus. Vamos botar esse negócio no silencioso. Obrigada de nada. Olá, pessoas. Estamos começando mais um Binde ao vivo, este sábado. Hoje a nossa conversa vai ser com o Trevoso Orfeu. E a gente está começando nossa live aqui, né, de um lugar inesperado. E você que está chegando aí, oi. Oi, Orfeu. Oi para vocês que estão chegando. O nosso Binde ao vivo é um espaço da editora Binde, para aquela conversinha boa com os autores, para a gente fazer perguntas inesperadas, para a gente descobrir sobre as obras que estão publicadas, sobre as futuras obras, enfim, para a gente interagir. Afinal, quem quer vender livro tem que vender a cara, né? Então, a gente vai conversar hoje com o autor Orfeu. Eu não sei como é que é esse sobrenome do Orfeu, como pronuncia. Vou perguntar a ele agora, né? Deixa o Orfeu entrar aqui que a gente pergunta para ele como é que pronuncia o sobrenome dele. Olá, boa tarde, tudo bem? Oi, Orfeu! Oi, Ana, muito prazer. O prazer é todo meu. Orfeu, como que pronuncia teu sobrenome aí? O certo seria Broco, né? Mas Broco. como fica meio esquisito, a gente costuma falar Broco. Para não ficar uma coisa meio, assim, esquisita, né? Tô um pouquinho Então seria nervoso. Orfeu Broco e a gente chama Orfeu Broco. Isso, o meu nome mesmo é Luiz Fernando, mas o pseudônimo que eu escolhi foi Orfeu, exatamente. Luiz, gente, mas eu nunca pensei. Luiz para Orfeu. É porque tem uma pessoa com o mesmo nome que eu também, né? E aí eu achei que Orfeu ficava mais legal nessa época. Ah, Tudo bem? Perdão. mas esse Orfeu você escolheu de onde? Como que foi para escolher o Orfeu? Uma perguntinha capciosa. Foi mais ou menos assim. Em 2004, 2005, na cidade de São Paulo, eu comecei a fazer parte da cena underground, digamos assim, né? Eu comecei a frequentar as baladas alternativas, entre outros eventos que góticos costumavam se reunir. E naquela época tinha alguém com o mesmo nome que eu, Luiz, e ele era uma pessoa muito parecida comigo. Ele tinha até uma mecha branca no cabelo. Eu também tinha, mas ela caiu já. E aí o que aconteceu? Toda vez esse cara aprontava alguma confusão e aí alguém vinha me perguntar sobre, achando que era comigo. Para poder Nossa, nunca mais confundir, eu peguei esse apelido Orfeu do mito da mitologia grega, né? Sobre Orfeu e Eurídice, e assim ele acabou ficando esse apelido, né? Até agora como muito boa a nome sua também. explicação. Ô, Orfeu, a gente sabe que você é um cara que escreve muito sobre a literatura folclórica, né? Certo. Que o povo brasileiro ainda não é muito acostumado, não é adaptado a ler esse tipo de literatura. A gente sabe que ainda há um preconceito ridículo com todo Exato, tipo e de enorme literatura, ainda. mas especialmente em relação a ser folclórica. E eu só li uma coisa tua, que foi no Umbral. Certo, muito obrigado por ter lido. Eu li e eu fiquei assim de cabelo em pé, mesmo, de verdade. Sério? Que bom, fico feliz. Pois é, essa é a intenção, né? Com certeza. Arrepiar os pelos do corpo e a alma. Essa é a intenção. Então, E fazer então pensar se, também, né? se essa é a intenção, funcionou comigo. Yes! E assim, o pessoal mandou umas perguntinhas aqui Certo. e a gente vai perguntar porque o tempo passa, né? Manda Mas brasa. antes eu queria saber um pouquinho mais sobre o Orfeu. Quem é essa pessoa, esse Luiz Fernando que virou Orfeu? O que Certo. essa pessoa faz da vida? Ok. É isso. Muito bem. Bom, como foi dito anteriormente, meu nome mesmo é Luiz Fernando. Eu assino sobre meus trabalhos com o pseudônimo de Orfeu Broco.
Eu tenho 32 anos, eu sou natural de Uberlândia, Minas Gerais. Atualmente eu moro em Itanhaém, que fica no litoral sul de São Paulo, e eu trabalho como professor de português e inglês na escola pública. Nossa! Também, eu tenho formação como tradutor e intérprete, mas eu só exerci trabalhos como tradutor, nunca como intérprete no caso. Eu andei stalkeando, né? A gente tem que stalkear as redes sociais dos Claro, convidados. Não encontrei muita coisa de Orfeu Broco, não. Mas eu uma encontrei um pena. videozinho falando russo. Foi. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que inclusive influencia bastante no meu trabalho da escrita é aprender idiomas. Então, muitas vezes eu lendo alguma coisa sobre um país aqui, outro país ali, aí eu fico meio curioso. E o russo foi uma dessas coisas, né? Eu conheci a língua em 2005 por aí, junto com um amigo meu, a gente estava assistindo o filme e eu apaixonei pelo idioma. Interessante. Então, pessoas, esse é o Orfeu Broco. Ele é Prazer. professor, tradutor, intérprete e escritor de coisas cabulosas. Um pouquinho. Rolam umas decapitações, umas coisas assim, mas são poucas coisas. Ah, Digamos. você concorda com aquela citação da Anne Rice que diz que o mal é um ponto de vista? É, Você acredita nisso? plenamente. Eu acredito, porque o que para algum tipo de cultura possa ser uma coisa leviana, digamos, para outra pode ser algo muito normal. Se a gente for ver toda a. Como é que eu posso dizer? Todo o debate que existe entre bem e mal, ele vai navegar por pontos de vista muito distintos, nesse caso, né? Então, assim, o mal é um ponto de vista. Afinal, o inferno de um pode ser o céu de outros, na é verdade? Então, eu descobri isso exatamente lendo no Umbral. Poxa, fico lisonjeado. Lendo no Umbral, eu descobri isso. Eu comecei a ler e aí eu me senti acompanhada, sabe? Opa, então a coisa realmente começou a fazer o efeito que eu esperava, né? Eu comecei a andar dentro de casa, eu fui lendo um conto por dia. E Certo, na presença dos meus filhos, para que eu lembrasse que eu era adulta e que deveria ter coragem. sempre. E aí eu comecei a andar assim, dentro de casa. Falei, né? Realmente eu concordo com a Anne Rice que o mal é um ponto de vista. Bastante, bastante. Eu achei interessante, estou falando mais de Umbral porque foi uma coisa que eu li, Sim, mas tem umas perguntinhas claro. aqui sobre outras coisas. Eu achei interessante que você colocou no prefácio uma definição do que seria umbral, né? Certo. E uma definição em várias categorias, assim, tipo, para tais religiões significa isso, 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 e você colocou que o, o intuito dos contos era mostrar essa transição entre vida e morte, aquele intermediário, né? Certo, com certeza. Então, em todos os contos, que são bem diferentes uns dos outros, eu pude perceber isso, que é um intermediário entre uma zona e outra. Isso eu achei super interessante, super atendeu às minhas expectativas do que eu li no prefácio. Então, parabéns. Yes! Que bom, que ótimo. De fato, aqui no Brasil a gente costuma conhecer esse termo no umbral, umbral no caso, como se fosse o purgatório, né? Até como está mesmo explicado no prefácio, como você mesma disse. Então, nós costumamos usar mais a expressão purgatório. Umbral é mais usual para os espiritualistas, né? Os kardecistas e assim por diante. Mas sim, todos os contos têm a intenção de mostrar que entre a nossa existência existem diversos caminhos, diversas portas. E é como se esse intermediário entre o mundo dos vivos e dos mortos, ele fosse os sonhos, basicamente, né? Dizem que nós existimos de três maneiras diferentes, aqui e agora, conforme estamos, e diz que nós temos uma outra vida dentro dos nossos sonhos, e que os sonhos, às vezes, eles não são somente
um aspecto neurológico ou alguma coisa do tipo. Os sonhos são vistos em algumas culturas como um tipo de plano, um plano psíquico, digamos assim. Interessante. Então, a construção do umbral, ela orbita basicamente essa questão. Por isso até a questão dos labirintos, né? Cada um dos caminhos e tudo mais. Aqui diz, Dona Nuti está dizendo, o Umbral entrou nos 10 primeiros de terror 24 horas depois do lançamento. Não é fraco, não. Fui, eu fiquei doido. Olha, eu fiquei quase dançando uns moonwalker aqui o tempo todo. Fiquei muito feliz naquele dia, foi bem legal. Eu Pessoal fiquei muito chegando feliz, muito aí, surpreso. pessoal que Deixa eu ver chegou, quem é. vou dar uma carinha para vocês aqui. Uma carinha Olá, rindo. quem está chegando agora. Estão falando do meu cabelo. Tá bonito, tá Gostaram? bonito. Gostei, ficou muito bom. Vamos começar as perguntinhas, né? Por favor, manda brasa. É uma pergunta o que é mais importante em uma leitura para você e como isso te influencia na escrita? Uma leitura, para ela ser cativante, ela, bom, já pela própria palavra, ela precisa aprender. Na minha opinião, pelo menos, quando você começa um livro e você não sente curiosidade em continuá-lo, você não se sente preso, é uma grande dificuldade. Então, no meu caso, eu raramente costumo pegar alguma coisa, começar a ler e não terminar. Dificilmente, quando isso acontece, infelizmente, não entra nesse tipo de expectativa, né? E, para mim, na escrita, isso influencia muito, porque eu acho que o importante é você começar uma história e saber desenvolvê-la como se fosse uma viagem. Eu acredito que você se lembre do conto O Decapitado, né? Que tratava-se sobre um homem escravizado ali na região de Palmares e por aí. E no início desse conto mostra uma viagem a cavalo, né? Para mim, basicamente é isso. Quando você constrói uma história, o leitor precisa te acompanhar como se fosse uma viagem a cavalo, ele estar por dentro de tudo aquilo que acontece e ele ser finalmente cativado, basicamente. Eu vou falar qual foi o meu conto preferido no Umbral. Pode falar, por Eu não favor. sei como é que é o nome do conto, mas é aquele conto do hotel. Hotel, eu Como é acho o que é nome do Hotel conto? Gardenia. Essas coisas fogem da minha cabeça, às vezes eu tô um pouquinho Gente, nervoso aquele também, mas acaba conto fugindo. é terrivelmente maravilhoso. Ah, muito obrigado, eu fico muito feliz. Muito feliz Eu mesmo. adorei demais. É tanto que eu reli ele. Acho que, apesar ele é muito mais reflexivo do que assustador. Então eu gostei mesmo. Ah, lembrei, é o Sono de Lázaro. É, O nome do conto é Sono de Lázaro. pois é, que tem o hotel, que tem, enfim, essas coisas. Eu adorei. Adorei mesmo. Que A bom. pergunta: o que te levou a escrever terror? Bom, eu sempre gostei de escrever. Eu lembro que a minha primeira redação na escola foi aos 6 anos e é um pouco difícil responder isso, porque eu sempre tive uma tendência a gostar dessas coisas um pouco obscuras, né? Diz a minha mãe, um beijo para ela inclusive, que ela deve estar assistindo aqui ao lado. Oi, Diz a mamãe minha mãe você. que eu puxei isso do meu avô, né? Meu avô era um pouco. Ele gostava um pouco dessas coisas assim obscuras e tudo mais. Então, o que que acontece? Como eu sempre tive esse gosto por coisas estranhas e tudo, para poder escrever foi quase que uma coisa muito natural, né? Porque quando eu comecei a ler, eu lembro que um dos primeiros livros que eu li foi O Cemitério Maldito, do Stephen King, quando eu tinha 9 anos. E eu achei Nossa, fantástico. Eu achei muito legal, achei assim, me aterrorizou bastante. Aí eu falei, eu vou escrever alguma coisa desse jeito. E aí eu fui fazendo umas historinhas. A primeira de terror que eu escrevi, eu tinha foi um pouco tempo depois, foi na verdade com 7 anos. Eu escrevi na casa da minha avó, em São Paulo, inspirado pelos livros de RPG que o meu irmão tinha lá. Eu adorava ler tudo aquilo, me debruçar e ficar imaginando um monte de coisa. E foi assim que começou. Quando eu realmente passei a escrever, visando a publicação, isso aconteceu depois que eu fiz amizade com com uma escritora chamada Verônica Santos. Inclusive não falo com ela há muito tempo, um olá para ela onde ela estiver. E essa amizade com ela, essa proximidade, ela escrevia as coisas, ela me mandava. Eu já tinha alguns contos escritos e guardados, né, devidamente engavetados.
E então, nessa troca, ela lendo minhas histórias e eu lendo a delas, isso me deu um up para eu poder escrever, né? E o terror, naturalmente, poderia ser escolha. Claro que eu já escrevi coisas assim de outros gêneros, né? Como infantil, por exemplo, eu também escrevo poesia e faço traduções também, geralmente. Mas o terror é uma das coisas que eu mais gosto, realmente. E por que a escolha de falar do folclore brasileiro? Vamos lá. Acontece assim. Se nós formos analisar, existe um mito que no Brasil, atualmente, a gente lê muito pouco. O que não é verdade. As coisas começaram a mudar a partir de um certo determinado momento. Pela minha análise, eu não sei te dizer quando foi que esse momento começou. Mas os brasileiros costumam ler mais hoje em dia, seja na internet, seja livro físico, seja revista, tudo aquilo que inclui a literatura. Então, o que acontece? O que a gente mais nota é que a literatura brasileira, a maior parte das vezes, ela tenta emular, ou seja, ela tenta copiar um pouco a literatura estrangeira. Muitos autores brasileiros foram refém disso e alguns ainda são. Ou sempre, tudo que a gente sempre escreve aqui é sempre visando copiar o estrangeiro, porque nós estamos mais acostumados com, vou dizer de uma certa maneira assim, nós estamos mais acostumados com a literatura num ponto de vista muito americano, muito europeu. Então o Brasil tem essa carência de uma literatura que seja explorada a partir do que? A partir daquilo que a gente vive aqui, né? E existe uma sensação muito errônea quando a gente diz que o folclore brasileiro não é assustador. O folclore brasileiro é assustador. O que aconteceu foi que a partir do Monteiro Lobato, que ele infantizou o folclore para caber em suas obras do Sítio Pica-Pau Amarelo, nós nunca mais conseguimos ver isso de uma forma assustadora. Então, de maneira a tentar resgatar um pouco dessa cultura que nós temos, que é super rica, só diz que a gente não tem cultura, que não gosta de cultura, a grande verdade é essa. O Brasil tem uma cultura muito rica e nós podemos explorar isso de diversas formas, sem precisar unicamente copiar uma estética estrangeira, porque a gente tem muito a oferecer. É isso que eu penso. Então, o nosso folclore tem muitas coisas legais. O último que eu terminei, por exemplo, antes de ontem eu terminei um conto, uma novela, na verdade, que provisoriamente tem o título de A Criatura do Rancor. É sobre um desses mitos, que é o chamado corpo seco. Então, eu acho que tudo depende da narrativa para a gente poder explorar todo esse background brasileiro que nós temos, que é muito rico e que também é muito assustador. E autores não só como eu, como o Darlon também, escreve sobre isso, e essa é uma maneira da gente tentar fazer com que a nossa originalidade seja mais vista pelos brasileiros. No caso, a originalidade da nossa cultura e do nosso folclore. Pois é, que bom que você não está sozinho. Tem você e o Dalon, vocês estão arrasando na Bind, Obrigado. escrevendo e Darlon é muito representando bom. o folclore nacional. Tem uma perguntinha aqui. Queria saber um pouco do Orfeu sobre essa sua visão de representar períodos históricos e de cultura afro-brasileira na sua obra. Legal, muito bacana essa pergunta. Muito obrigado a quem enviou. Bom, acontece o seguinte, o povo brasileiro é um povo totalmente misturado. Nós temos pessoas de todas as etnias, de todos os tipos de cultura, e na minha opinião, uma literatura abrangente, ela vai abordar todos os tipos de temas e todos os tipos de pessoas, certo? Desde os indígenas, desde os descendentes de europeus, desde os afro-brasileiros, até mesmo, por exemplo, os árabes e assim por diante. No Brasil nós temos essa riqueza de cultura, né? Então eu acho muito legal utilizar essas inserções na literatura para nós mostrarmos que essas pessoas existem, sabe? Para que tentando explicar um pouquinho melhor, né? Para dar mais visibilidade. Porque muitas vezes a gente fala, não, mas no Brasil fala-se sobre essas coisas, mas não se dá uma ênfase, ou às vezes as pessoas demonstram essa inclusão, digamos assim, de uma maneira muito panfletária. Tudo que é panfletário, cá entre nós, é muito chato, né? Não é verdade? Verdade. Então, o que acontece? Para poder fazer essa representatividade, que é muito importante, como no caso dos deficientes ou das pessoas com transtorno, e um pouco mais, e entre outros grupos, né? Até mesmo, por exemplo, LGBTQI, né? Que são pessoas muito importantes
E todos precisam de uma representação na literatura. Por isso, no meu caso, eu gosto de abranger todos esses tipos de, sejam minorias ou não sejam minorias, pontos de vista diferentes, de culturas diferentes, porque isso enriquece mais a obra, né? E eu tenho muito prazer em tratar temas como o afro-brasileiro, como o indigenismo brasileiro também, porque eu sinto uma... eu creio que isso trabalha a empatia com as pessoas, com aqueles que são diferentes, e que isso também, como eu já disse antes, além de enriquecer, faz a gente trazer tudo isso mais próximo pra gente, né? Muito bom seu argumento. Para você, qual é o maior desafio em ser escritor? É escrever tudo o que eu quero. Porque eu tenho tanta coisa acumulada, é tanta ideia que vai vindo, surgindo daqui, dali. Às vezes eu vou na padaria, eu tenho uma ideia, eu anoto essa ideia, e depois eu vou anotando mais uma outra, uma outra, uma outra. E aí eu vou tentando juntar tudo isso, fazer alguma coisa. Aí eu começo a escrever uma coisa hoje, daqui a 2 anos eu termino. Isso acontece às vezes, né? Então, acho que o maior desafio mesmo é esse, é tentar lidar com tudo o que eu gostaria de escrever, né? Eu acho que não haveria nada que eu talvez não escrevesse, mas acho que isso vai ser uma outra pergunta no caso, né? Ah, Provavelmente. de Mas onde eu acho que o você maior tira desafio é lidar com essas ideias. de onde você tira Perdão. suas inspirações para escrever? Pesadelos, leituras, filmes, às vezes conversando com pessoas, até umas paranoia também que rolam de vez em quando, serve de estímulo para poder escrever essas coisas, né? E também, basicamente, como eu já disse anteriormente, que eu gosto muito de estudar línguas, eu também amo história, gosto muito. Eu vou lendo uma coisa aqui, uma outra coisa aqui e tudo mais. E aí, o que que acontece? Falando nisso, alguém havia perguntado a respeito do contextualizar a questão dos eventos históricos, né? Eu acabei não respondendo sobre isso, né? Então, nessas leituras em si, com todo esse tipo de coisa, vão me trazendo ideias. E eu gosto bastante de explorar a história nisso tudo, porque é uma forma da gente ensinar as pessoas, sem forçação de barra nem nada. E, como eu já disse anteriormente, né, o Brasil é um país muito fértil para esse tipo de coisas, historicamente falando, socialmente falando, entre outras coisas, né? Então é por isso que eu tenho essa gana de sempre explorar esses eventos históricos, né? E daí, e tanto que é daí que surgem muitas ideias, né? Como, por exemplo, em 2011, quando foi de fato que eu comecei a escrever, uma das minhas primeiras novelas, ela se passa durante a Revolução de 32, chama-se Na Linha de Fogo essa história. Ela se passa durante a Revolução de 32 e durante o período ditatorial de 64 a 85, né? A narrativa oscila entre esses dois tempos, e eu achei que foi uma forma muito legal de fazer as pessoas conhecerem o que passaram, né? O que se passou naquela época no país, nas duas épocas no país, né? Entre outras coisas. Então é por isso que eu também sempre abordo esse tipo de tema, né? Desculpa ter feito essa confusão, é que eu Não, percebi que eu vou deixar adorei. E de responder. você está muito bem lembrado. Eu estou fora de casa. Não tinha como chegar em casa a tempo de fazer a live, então estou fazendo a live aqui onde estou. Nossa, Precisei recorrer à Nútia para me mandar as perguntas, porque eu troquei do WhatsApp. Isso agora sim, tardinho. sim. E então tá meio na correria aqui. Quando terminar Eu aqui que eu vou para imagino. casa. Olha, se você tiver ideia do nervosismo que eu tava, eu Que estou quase isso? saí, quase voltei. É que eu sou um pouco tímido com câmera. Ah, mas você tá ótimo, tá aí Obrigado. muito solto, tô adorando. Orfeu, acho que Diga. você já respondeu anteriormente a pergunta que Hum. era qual é o seu gênero preferido para escrever. Mas você já deixou bem claro que você gosta de escrever terror. Você já. Gosto, é o meu preferido. Eu tento escrever alguma coisa às vezes diferente, mas uma primeira historinha que eu fiz para um livro, que foi meu primeiro lançamento mesmo, era um livro, uma antologia de contos de amor chamado Corações Entrelaçados, né? E aí eu escrevi uma história de amor, mas só que eu coloquei um terror no meio, porque assim, foi uma coisa que involuntária e foi, né? Eu gosto muito, realmente, de escrever terror, mas eu também prezo muito a literatura infantil, de maneira lúdica, de maneira, assim, bem explicativa, que ensine, né? Eu tenho uma publicação, inclusive, que chama Hélio Menino Gota. É um livro jogo,
que foi lançado por uma editora também do Rio de Janeiro, que já não existe mais, que era a editora Miranda, né? Grande abraço para o pessoal dessa editora, inclusive. Então eu escrevi esse livrinho infantil, teve uma boa venda, né? Assim, considerando as capacidades da editora na época e tudo mais. Eu sempre quis escrever mais assim para esse público também, né? Mas eu não sei te dizer assim se talvez eu não tenha procurado tanto, ou se eu não tenha me esforçado para escrever alguma coisa fora do terror. Mas eu sinto vontade de escrever uma coisa genuinamente mesmo, de um gênero que seja um pouco desconhecido para mim. Uma hora ou outra dessas eu vou tentar, com certeza. Seria tipo o quê? Olha, para fugir de tudo isso, né, ou seja, eventos históricos, folclore, isso, aquilo, outro, seria um pouco difícil, mas, olha, por exemplo, eu lembro que uma das nossas colegas da editora havia me falado sobre um romance de aventura, né, de capa e espada. Eu topo, né, eu topei, na verdade, isso foi antes da pandemia, né, com toda essa confusão, muita coisa para fazer, essa ideia se perdeu, mas é uma ideia que eu vou abraçar, uma coisa mais aventura e assim por diante e tudo mais. Mas quem sabe, né? Ideias estão sempre aí. Sempre que elas surgirem e eu conseguir organizar isso de alguma maneira, eu vou tentando. Ô, Feu, aqui tem uma perguntinha. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o personagem Escorpião de O Decapitado. Uhum. Antes de tudo, eu gostaria só de mandar um beijo para minha filha que postou uma mensagem aí, né? Manda aí. Agatha, um beijo, meu amor, um beijo à minha esposa também, né? Você falou sobre o decapitado, desculpe. O que você gostaria de perguntar? A pergunta que é que a pessoa quer saber um pouco mais sobre o personagem Escorpião. Certo, é basicamente assim. Esse personagem, o Escorpião, originalmente ele surgiu nessa novela que eu falei, né? Na linha de fogo, que acontece entre 1932 e 1964, 85. Então esse personagem surgiu primeiro, foi nessa novela. Então o que aconteceu? É, eu sempre gostei muito de escritores que conseguiram criar um mundo que interage entre si e tem vida própria, né? Como no caso de Stan Lee, por exemplo, da Marvel, como no caso do Howard Phillips Lovecraft, Stephen King, entre outros autores, né? Até mesmo o Rubem Francisco Luchetti, que é um dos meus autores favoritos brasileiros, né? Então eles sempre fizeram isso, né? Um personagem daqui tem a ver com o outro de outro conto. O Neil Gaiman também, que é um autor maravilhoso que eu amo, né? Ele gosta muito de fazer essa contextualização. Então o Escorpião, ele surgiu nessa novela, nesse tempo em específico. Quando eu fui escrever o conto O Decapitado e depois, posteriormente, a continuação O Retorno da Cabeça do Diabo, como forma de contextualizar, eu falei, meu, já aconteceu isso, aquilo, outro. Eu vou transformar esse personagem em um ascendente daquele personagem de 1932 e daquele de 1964. E assim foi indo. Então esse personagem surgiu dessa maneira. Também porque, como forma também de mostrar um pouco a luta contra o racismo em si, e também de forma a incluir um personagem negro que tivesse essa linhagem, esse tipo de coisa, tivesse essa relevância, essa importância. Então a minha ideia de escrever o Escorpião foi isso, como forma de representar um movimento negro. Interessante de você fazer essa conexão dos personagens. Nossa, eu acho muito bacana. Porque, assim, pelo que eu entendi até agora, me corrija se eu estiver errado, você costuma escrever mais contos e o mais longo do que isso são novelas. Você não tem nenhum livro, assim, vamos dizer assim, ou tem algum livro... Um romance? Tenho. É. Tenho. Eu tenho um romance de terror, inclusive, que é o Criações Sombrias. Eu lancei de maneira independente em 2016, junto com o meu amigo Rodolfo me deu uma força na época, né? A gente fez um esquema assim de uma tiragem bem pouquinha, foram 50 livros e tal. E aí eu lancei esse livro que inclusive eu comecei a escrever em São Paulo, eu comecei a escrever ele aqui em Itanhaém e terminei em São Paulo, né? Eu tinha voltado a morar em São Paulo naquela época. Então sim, é um romance, é uma história longa com várias tramas intrínsecas e tudo mais. Eu gosto muito de escrever conto
Porque eu sou muito ansioso, às vezes, quando eu estou escrevendo, eu quero ver o negócio terminado, e às vezes as coisas vão criando vida própria por si só. Uma coisa que às vezes era para ser um conto, acaba virando uma coisa maior, o que era para ser um conto vira um livro, as coisas vão saindo fora do controle, e assim, eu nunca sei, né, se vai ser um conto, vai ser uma novela, ou se vai ser um livro, né? Mas eu gosto de escrever de qualquer forma que seja possível, mas eu dou preferência aos contos que eles são mais diretos e mais rápidos. No caso, você se considera um escritor intuitivo. Pode ser. Você não planeja, você vai escrevendo e pronto. Vão surgindo ideias, eu vou escrevendo. Às vezes, sim, às vezes eu consigo. Até uma dica que eu dou para quem gosta de escrever e quer fazer isso. Anote suas ideias separadamente, né? Anote as suas ideias, escrevam tentem fazer um pouquinho o sketch do personagem antes de escrever. Isso ajuda bastante, né? O tipo de coisa que eu faço. Eu costumo fazer isso. Mas que as coisas têm vida própria, elas vão indo conforme o que tem para acontecer mediante o acaso, elas acontecem assim mesmo. Ô, Feu, a perguntinha aqui qual é o seu maior desejo como escritor? Olha, se eu dissesse que é ficar rico, não estaria tão mentindo, não, mentira. Assim, riqueza material, não tanto, né? Eu gostaria que, pelo menos aqui no Brasil, eu fosse conhecido. Sério. Eu ficaria muito feliz se eu fosse conhecido lá fora, com certeza, porque a literatura ela não tem barreira nenhuma, né? Mas assim, se pelo menos aqui no Brasil eu fosse conhecido, fosse lido, eu acho que já estaria assim de bom tamanho, acredita? Porque eu acho que tudo que eu escrevo, por mais que às vezes eu aborde lugares fora do Brasil, tudo que eu escrevo é de uma maneira tentando representar o país em si, né? Eu tenho muito isso comigo, essa coisa muito brasileira em si, de querer mostrar um pouco do nosso país, um pouco das coisas que a gente tem de bom. Então, assim, se pelo menos aqui eu conseguir que o meu trabalho, a minha literatura seja conhecida, eu fico muito feliz. E eu acho que o Brasil lhe conhecer, o mundo lhe conhecer, é ganho para todo mundo. Porque Também acho. a sua forma de escrita, a sua abordagem de literatura é uma coisa incomum. E como você bem falou, você aborda o Brasil, você aborda a cultura do Brasil. E a gente, eu digo assim, de mim, que sou assim, medrosa mesmo, sabe? Eu não costumo muito ler terror, mas eu leio. E quando eu leio, eu prefiro ler do que assistir. Eu não assisto filme de terror já faz um tempo. Quando passou a coragem da adolescência, olha aqui, Fábio, ela tem medo de terror. Gente, é meu cabeleireiro. Trabalhou bastante para deixar isso aqui, ó. Olha, ele mandou bem, hein? Um abraço para ele. Ele adora terror. A gente já assistiu muito filme de terror juntos. Mas aí, depois que eu deixei de ser adolescente, gente, eu fiquei com medo. Eu não consigo assistir. Porém, quando eu leio, eu tenho muito mais medo ainda do que quando eu assisto. Porque a minha imaginação, ela funciona assim, minuciosamente. E o que eu gosto na sua escrita é você descrever. Por exemplo, o primeiro conto de Umbral, que é aquele lá do primeiro amor e tal. Gente, aquilo tem um... Você vê o título? Não, vai ser fofinho isso aqui, gente. Vamos começar lá. Exatamente. Aí você começa a ler a história de um menino que tal, fugiu de casa, né? E aí, quando você chega na cena, que eu não vou dar spoiler aqui, né, pessoal? Obrigado. Quando você chega na cena, eu falei, meu Deus, como assim eu estava tão... E aquilo realmente me assustou. Como todos os livros. Todo o livro, todos os contos. Então, eu acho que essa sua maneira, essa sua abordagem é lucro para todo mundo que vier conhecer a sua obra. Então, tomara que esse seu desejo de escritor se realize. Tem perguntinha aqui. Fico muito lisonjeado, de verdade. Olha aqui, Flávio Denis está dizendo aqui, me indique um livro seu. Olha lá, se indico, com certeza. Bom,
Para quem quiser dar uma conferida, nós temos na Amazon ou no Umbral, com certeza. Se jogar meu nome na internet também, se vocês jogarem Um Encontro Inesperado, vocês vão achar para leitura online um livrinho meu de 34 páginas que eu escrevi em 2009, né? E ele tá lá, grátis para leitura, ó. Encontro Inesperado, Orfeu Broco. Se jogarem isso lá no Google, vai aparecer o web livro lá para ler, tranquilo. Eu espero que gostem, né? Esse livro, inclusive, né? Ele tem um pouquinho das minhas coisas também, né? Algumas coisas são meio autobiográficas, outras não são. Vou misturando uma coisa ali, outra aqui, e vai dando esse bem bolado, meu doido. Interessante. Orfeu, uma perguntinha aqui que é recorrente. Sua inspiração para compor os contos vem de onde? Você falou que que vem de pesadelo, que vem do que você vê por aí, do que você pensa, das histórias de sala de aula. Mas assim, pesadelos como assim? Alguma coisa que você escreveu foi um pesadelo que você teve? Sim, várias. Várias. Por exemplo, naquela questão do sonho de Lázaro, do que você tanto gostou, por exemplo. Eu adorei. Quando eu viajei para o Amazonas, né? E por isso que o cara no conto ele pede comida amazonense, né? Basicamente isso. Então quando eu viajei para o Amazonas, eu tava numa coisa, eu fui fazer um trabalho de pesquisa para o meu TCC, né? Sobre uma língua indígena chamada Nhangatu. Fui fazer essa pesquisa a respeito dessa língua, então eu fui para lá. E na primeira noite que eu estava no hotel, eu tive um pesadelo, né? Eu sempre tive uns pesadelos muito doidos, né? Com algumas criaturas meio que rondando o quarto, falando algumas coisas estranhas e tudo mais. E aí, no meio daquilo tudo, eu lembrava que eu estava sonhando e ao mesmo tempo eu achava que não estava. E essa, por exemplo, foi a ideia que me deu para escrever aquele conto, né? Então, muita coisa assim acontece, mas assim, se me perguntar sobre escritores que eu gosto, né? Eu gosto muito, tem os nacionais e internacionais, né? Mas, por exemplo, nacionais tem bastante escritor legal de terror, inclusive. O problema é que a galera não conhece devido àquele preconceito besta que a gente já falou. Vai indicando aí, pra galera já conhecendo. Então vamos embora. Verônica S. Freitas, ela é uma boa escritora de terror. Nós também temos o Rubens Francisco Luchetti, né? Mais de 2.000 livros publicados aqui no Brasil de terror. Ele publicava Pulp Fiction desde os anos 50. Né? Então ele tem uma vasta coisa. Nós também temos, deixe-me ver, como não deixar de dizer, né? O Álvares Azevedo, maravilha, né? Um grande abraço para o meu amigo Lúcio que está assistindo aqui agora e que me deu um livro do Álvares Azevedo. Olha, é muita coisa assim para lembrar de cara. E eu tenho também alguns amigos que escrevem, né? Tem um Gustavo, né? Eu vou fazer o seguinte, depois quem estiver interessado em algumas sugestões, me chama no Face, que daí eu passo umas sugestões, eu teria o maior prazer em fazer isso. É porque agora, assim, com essa coisa toda, né, eu não vou conseguir lembrar, vou conseguir mais lembrar dos autores internacionais, né? Que é o que mais vem rápido na cabeça. Mas dos autores internacionais, um que eu posso sugerir que é muito bom é o William Peter Blatty. Ele é autor de O Exorcista, mas ele não tem só esse livro legal, ele tem uma vasta coleção de livros de terror, e apesar que ele escrevia originalmente comédia, né? Ele tem uma vasta coleção de livros de terror super interessantes, abordando essa temática gótica do confronto entre o bem e o mal sempre, né? Então é bem interessante. Notaram, pessoas? Tem aqui uma perguntinha aqui. Você tem algo escrito na área da religião como ficção, fazendo uma leitura religiosa? Já que a minha área é religião. É a pergunta do legal. Rubinho. Oi, Rubinho. Do Rubinho, legal, legal. Rubinho, tenho. O que acontece? Eu tenho um conto. Eu sempre gosto de escrever sobre religiões. Isso é uma coisa que também me cativa muito, né? Então, eu tenho planos de escrever algumas histórias, né? Uma das histórias próximas que eu vou escrever é sobre o período de perseguição aos cristãos em Roma pelo imperador Nero. Esse, por exemplo, há de entrar nos meus tópicos de futuros escritos, né? Eu também vou abordar, com certeza, a religião árabe, que me interessa bastante.
Já estou notando tudo isso faz um bom tempo para poder trabalhar, né? No conto, por exemplo, nos dois contos que eu tenho que se tratam do personagem Escorpião, né? Para o Rubinho, caso ele não tenha lido, eu abordo um pouco da religião iorubá, né? Que é ligado aos orixás, esse tipo de coisa e tudo mais, né? Eu sempre gosto de abordar religião e também o ateísmo também. Eu também acho interessante abordar a questão ateísta, né? A questão meio niilista de que não há um outro mundo além desse, essa questão material. Também me assusta bastante, para ser sincero. Então deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Você é praticante de alguma religião ou você simpatiza todas? Como que é? Eu já passei, para falar assim de religião, eu já naveguei por algumas, entendeu? Mas no fim das contas eu acabei me descobrindo mais espiritual mesmo, assim, um pouco além de religiões, porque, para ser bem sincero, eu nunca me dou muito bem, assim, inserido em grupos religiosos. Eu tenho, por exemplo, eu sou batizado católico, né? Tenho muito respeito pela religião católica, é uma das mais presentes na minha vida, mas existem coisas da Igreja Católica que eu discordo piamente, né? E às vezes as pessoas acreditam que nessa questão de fé você não pode ter um senso crítico, né? Claro, isso é uma opinião um tanto quanto fanática, né? Porque, na verdade, se a gente souber analisar, se a gente souber ter bom senso, a gente consegue discutir qualquer tipo de coisas relacionadas à religião em si. Mas eu preferi acabar não tendo mais ser praticante de nenhuma, né? Mas eu gosto muito do budismo. Eu acho que, apesar do budismo ser mais uma filosofia, eu acho que o budismo, uma filosofia que qualquer pessoa de qualquer religião ou não pode seguir, eu acho o budismo muito instrutivo. Você disse que começou a escrever bem cedo, né? Sim, Com 7 anos, 8 anos, já estava escrevendo, né? 6 anos. exato. Aqui a pergunta é: como que foi para você escrever assim a primeira vez? Você ficou inseguro ou foi tipo, me libertei? É isso que eu quero. Eu lembro que era uma redação na primeira série sobre alguma coisa que a gente tinha medo. É verdade, né? Nossa, que engraçado lembrar disso. A minha primeira redação foi sobre medo. Que coisa. Eu lembro, sei lá, é porque eu sempre li muito gibi, muito livro, então na hora de escrever aquilo ali, eu me realizei, contando um pouquinho de mim, numa coisa que eu tenho medo aí, que eu não vou falar porque é muito besta, né? Deixa pra lá. Não, fala aí. Então, Você escreve coisa pra assustar a gente, você tem que falar o que você tem medo. Peraí, a hora da vingança é agora. beleza, vamos lá então. Eu tenho medo de sapos. Não acredito. Eu tenho medo de sapos. Você tem medo de sapo? Gente! Eu tenho um medo doentio por sapos, eles me causam um pânico tremendo que eu fico até pálido. Desculpa, Mais eu tô ainda... rindo com respeito. Eu tô rindo com respeito porque Não, pode rir, eu enfrento vários sapos todos os dias, 3 horas da manhã. E aí pensar que uma pessoa que escreve coisas assim assustadoras tem medo de sapo é um pouco surreal pra mim. É surrealíssimo. Mas eu tenho uma boa notícia, eu tô superando isso pouquinho a pouquinho, porque olha, mas é uma coisa assim que me tira do corpo. Ver um sapo me dá um... E aí eu fico doido, basicamente. Mas olha eu aqui. E foi sobre isso que eu escrevi a primeira vez. Rindo do cara que tem medo de sapo, sendo que eu tenho medo de lagarta, gente. É isso mesmo. Deixa eu ver se eu enxergo mais alguma pergunta aqui, gente. A Rival tá aqui. Eu tô muito feliz que eu vejo algumas pessoas que estão presentes na live que eu jamais imaginaria que fossem aparecer. Então, pessoal, manda um salve para todo mundo aí. Vai mandando. Ó, um beijão para todo mundo. Fico muito feliz, muito honrado pela presença de vocês. Sejam vocês que forem. Brigadão por essa força, né? Literalmente falando. Feu, você falou que já pensou em escrever algo de outro gênero, mas que ainda não sabe. Ou seja, tem alguma coisa que te tire desse mundo aí que você gosta mesmo. Certo. Mas você já tem planos assim? Tipo, quando você vai escrever ou não? É quando der. É quando der, basicamente. Assim, vai ser relançado pela Bind o Criações Sombrias esse ano, né? Então, depois que eu terminar eu estou reescrevendo esse livro, que eu estou acertando uma coisinha aqui, outra ali e tudo mais.
Depois que eu terminar esse livro, eu vou terminar de escrever um monte de coisa que eu deixei acumulado, para daí eu pensar em fazer algumas outras coisas diferentes, né? Inclusive, voltar um pouquinho a escrever livros infantis, né? Também, por sinal. Eu acho que eu vou começar a ler mais seus infantis. Você vai gostar, tenho certeza. Espero. Pelo menos não vou me sentir acompanhada pelo meio da casa. Quando... Olha. E eu ainda peguei leve no Umbral. Eu peguei bastante leve, sendo bem sincero. Poxa, Umbral, assim, Umbral você... é um dos livros que eu mais peguei leve. Então tu não tá me incentivando a ler mais nada teu. É porque assim, eu sempre fui acostumado a assistir muito filme trash, a assistir muito filmes considerados muito pesados, abordando alguns assuntos assim, né? Por exemplo, tortura, esse tipo de coisa. Tem uma parte no cinema que aborda esses tipos de filmes e coisas assim do gênero, né? Então, assim, originalmente a ideia do Umbral era ser super escatológico, muito pesado. Só que esse tipo de coisa afasta um pouco as pessoas. Então eu peguei um pouco mais leve, né? Porque não tem um problema assim para abordar nenhum assunto, né? Eu só acho que para poder abordar algum tipo de assunto, eu tenho que ter um pouco de sensibilidade para ver se isso não vai ofender alguém, né? Como, por exemplo, o último conto que eu escrevi para a antologia Natal Dark, ele esbarra no tema de racismo, eugenia, né? Eu me assustei também. Um pouco de fascismo, né? Que a gente pode ver no conto e tudo mais. E então, por exemplo, eu não me limito nem me censuro a não escrever nada, mas eu acho que tem que ter uma abordagem que não ofenda ninguém, né? Isso é muito importante, né? Então, o que acontece? Eu acabei tendo que amenizar muita coisa, né? Para escrever o Umbral. No Criações Sombrias, se você o ler, você vai ver umas cenas bem mais pesadas, muito nojentas, por sinal, envolvendo baratas, entre outros seres rastejantes, né? Não vou ler. E outras coisas, mano. Não lerei. Olha, se te deixa um pouco aliviada, a minha mãe nunca leu um livro, uma história de terror minha, né? Mas tudo bem. Ô, mãe do meu, eu também não leria, desculpa. Pô, você vai pensar, você passa 9 meses com a criança na barriga, nasce, você cria pra quê? Pra assustar a gente? Não, né? Um pouquinho. Mas a gente assusta, mas é com amor. Assusta com amor. Ô, Feu, eu li também o Natal Dark, né? Eu nem associei. Eu li o Natal Dark, essa coletânea maravilhosa da Bind. E, gente, depois que eu li o Natal Dark, eu nunca mais consegui ver magia do Natal. O Natal, originalmente, ele não é uma data tão, assim, inocente quanto ela parece, né? Pois então, é isso que o Natal Dark deixa bem claro, bem explícito. E a gente tá tão desacostumado a isso, né? A gente vê aquela coisa fofinha, de neve, Papai Noel e a gente nem tem neve aqui, né? Nem tem neve aqui. Aqui tem uma perguntinha da Daiane. O conto Rei Rato, você se baseou em algum filme? O conto Rei Rato, eu escrevi como era parte de uma campanha que aconteceu, né? Comente, faça um comentário e concorra a tornar-se um personagem. E aí o que acontece? Existem vários filmes sobre ratos e tudo mais. Eu lembro que eu havia assistido até então alguns no passado que eu não lembro muito bem o nome, né? Que tinha essa temática de ratos assassinos e tudo mais. Depois eu lembro que eu procurei um filme chamado Ben, o Rato Assassino, muito bom por sinal. E um outro filme que agora, A Vingança de Willard, A Vingança de Willard. Foram filmes assim que me inspiraram para poder fazer esse conto, né? Mas o que realmente me inspirou a fazer esse conto foi a história A Metamorfose do Franz Kafka. Gente, esse conto, O Rei Rato, pessoas, eu fiquei aterrorizada. Que legal! Fale sobre senhora. Eu fiquei, meu Deus, como é possível? Como é que eu vou agora olhar para um rato na vida? Olha que ano passado eu achei um ratinho inocente na rua, sofrendo, levei para casa, cuidei. E, gente, quando eu vi o conto do Rei Rato, eu digo, meu Deus! Eu vou escrever uma continuação desse conto, inclusive. A pedido de um amigo meu que leu e falou, acabou aí? Aí eu falei, não, beleza, vai ter continuação.
Interessante. Olha aí, pessoas, vocês que adoraram, vai ter continuação, hein? Ô, Fê, essa pergunta a minha curiosidade aqui. Eu sei que no Umbral, tá aí pela Bind, somente em formato de e-book, né? Sim, por enquanto. Mas tem pretensão de publicar, de fazer livro físico? Como que é? Criações Sombrias, ele vai ser lançado de maneira impressa, se acontecer a Bienal do Livro em outubro, né? Nós estamos oremos, né, para que aconteça. Tomara, né? Estamos torcendo muito para que isso aconteça. E assim, dependendo, né? Se o Criações Sombrias ele tiver uma boa aceitação, talvez o Umbral possa ser impresso também. Eu ficaria muito feliz, né? Porque eu acho que a questão do e-book, do EPUB, ele é um pouco desconhecida ainda das pessoas no geral, sabe? Quem não gosta, né, de um livro aberto, né? Esse aqui, inclusive, é o Alto da Barca do Inferno. Né? Quem não gosta de um livro físico, né? É bem mais legal, mas assim, eu também gosto muito do livro virtual em si, né? Mas eu acho que o livro impresso, ele tem uma chamada mais íntima para as pessoas, né? Aquilo que você pode degustar, que você pode tocar, mais palpável, mais legal. Então eu torço muito ainda que eles diminuam os custos que existem com gráfica, né? Aqui no Brasil é muito absurdo o preço de uma gráfica e isso atrapalha bastante a produção de escritores, no caso, né? De todos os ramos possíveis. Isso atrapalha muito. Pergunta da dona Núcia, tem livro novo vindo aí? Tem. Além, com certeza, o Criações Sombrias. Eu tenho uma outra história para terminar, que é o gótico brasileiro, né? Que ele envolve, ao mesmo tempo, Edgar Allan Poe e Álvares de Azevedo, num mistério. Tem também a Máquina da Insanidade. São dois que eu preciso terminar. Mas tem bastante coisa para vir aí, pessoal. Bastante mesmo. E o Criações Sombrias, com certeza, vai chegar com os dois pés no peito. Orfeu, você já participou de quantas antologias? Olha, eu participei, acho que de umas 2 ou 3, por aí. 4, mais ou menos. A primeira foi o livro Corações Entrelaçados, a segunda foi Os Anjos Negros da Poesia, que minha esposa também publicou uma poesia, por sinal. Beijo, amor. Deixa-me ver. Eu também participei de uma outra antologia com o autor Barata Tichetto, né? E depois disso uma antologia online, mas foram poucas, inclusive, até então. Porque as pessoas não dão muito valor para antologia às vezes, sabe? Eu fico meio bolado com isso. A galera não dá muito valor para antologia, então, tem muita coisa boa em antologia. Na live passada eu conversava com a Meg Mendes. A Meg ela é antologista de uma editora, da Arcanos. E a gente conversou exatamente sobre isso, sobre essa questão de ter pessoas que têm esse preconceito com antologias, que gostam do livro inteiro. Até se o livro for só contos, ela não gosta muito daquilo. Tem gente ainda para isso. Exato. Então, eu acredito que realmente a antologia ainda enfrenta uma resistência de alguns leitores, né? Se a gente parar para pensar, a maior parte dos autores consagrados começaram por antologias. Né? Sim. Então a gente podia... se você perceber, a nossa conversa agora, até então, tem oscilado muito a respeito, ao redor assim, dessa questão de preconceito, né? Como você pode ver, existe preconceito contra coisas demais, né? E a adesão de novas ideias de menos, às vezes isso acontece, né? As pessoas precisam, às vezes, começarem a experimentar tipo de literatura nacional, esse tipo de coisa, e elas vão ver que nada disso é tão ruim quanto parece. É igual quando a pessoa fala, no Brasil só tem filme de favela. Aí você fala, né? Tá bom. Quando você vai fazer uma pesquisa assim, muito fácil, você descobre, nossa, tem esse autor aqui, etc, etc, tem esse cineasta aqui, esse outro ali. Como é que eu não sabia? Porque você não procura, porque a pessoa tem preconceito contra coisa nacional, né? Ou, mas não tem antologia boa. Tem antologias maravilhosas, né? Basta procurar. Tudo isso é procura e assim, existe espaço para todo mundo na literatura, né? A literatura é uma coisa democrática por si só, né? Porque tem espaço para todo mundo. A mesma pessoa que quer ler o livro da Kéfera,
Ela pode ler o Machado de Assis sem problema nenhum, se ela quiser, ou isso ou aquilo, né? O importa é que as pessoas leiam, não importa o quê, né? Basicamente, leiam, bora ler, ler é libertador, Sim, ler é uma a coisa literatura ela é muito maravilhosa. democrática, né? A literatura é democrática. Exatamente. Como autografar um livro online? A pergunta aqui. Queria, não, devia existir uma maneira, viu? Se Seria bom. pudesse, poxa, autografaria com o maior prazer. Autografar um livro online seria muito bom. Ô, Fel, a gente está quase no finalzinho da nossa conversa. Eu gostei Certo? muito Eu também, muito obrigado. sobre a sua literatura, que é incomum. Infelizmente, ainda enfrenta preconceitos por essa questão mesmo, das pessoas não pesquisarem, das pessoas não quererem enxergar outros horizontes, né? Estarem ali parados e quererem continuar parados. Mas eu aprendi hoje com você, aqui nesse bate-papo, que Lisonjeado. existe várias formas de você enxergar tudo, né? Sim, Seja com certeza. qual for o assunto, literatura, religião, folclore, você escolhe como você quer enxergar. E, Exato, exato. né, e a gente tem mais aqui espalhar a literatura nacional, seja em livro Com físico certeza. ou e-book, que é o mais acessível hoje, tanto pela questão do preço, né? Sim, Como você falou, que as gráficas cobram horrores, como pela questão de você ter a vida corrida e poder ler em qualquer canto. Você lê ali no celular, lê no computador, você lê em qualquer canto. Então, tem algumas pessoas que ainda não estão adaptadas a essa realidade e, apesar de ter uma vida totalmente voltada à tecnologia, preferem ler um livro de papel, né? é. Para essas pessoas, eu gostaria de dizer, experimentem. É um caminho sem volta. Experimentem. Não, vai na manha, como diz um amigo meu, Frank, vai na manha do gato, né? Vai com jeitinho. Tenta, é legal, é legal. Isso não quer dizer que você precisa abandonar o livro impresso, mas o livro digital também tem os seus encantos, sabe? Tem bastante coisa legal no meio disso tudo, é um jeito também de... A única coisa que eu percebo, que é um pouco difícil para as pessoas, às vezes, comprar um livro digital, no caso o EPUB e tudo mais, é que a maior parte das compras é feita através do quê? De cartão de crédito. Muitas pessoas não têm, assim por diante, né? Mas eu acredito que com o passar do tempo, tudo isso vai acabar abrindo mais possibilidades para esse tipo de cliente, sabe? Então, assim, as pessoas dizem que eu sou muito otimista, né? Um Que pouco. bom. Sonhador bastante. Mas eu acredito que, assim, economicamente falando, quanto mais as coisas forem adequadas ao ponto da cultura ser espalhada, isso ser lucrativo, mais as pessoas investirão nisso, né? Então, falando de uma maneira bem materialista possível, quanto mais as pessoas tiverem acesso a esse tipo de coisa, melhorias vão poder acontecer para essa leitura digital também ficar cada vez mais assim exponente, né, digamos. Ô, Fê, a gente está no finalzinho. Gostaria que você dissesse aí, fizesse suas considerações. Manda aí, que a Claro. gente vai já terminar. Demorou então. Primeiramente, muito obrigado a você que me entrevistou. Foi muito legal. Adorei também, foi bem bacana, né? Me senti de frente com o Gabi, quase. E, De frente com a Ana. né? Exatamente, de frente com a Ana. Né? Gostaria de agradecer muito a todos que compareceram, ao Rubinho de São Paulo, né? Grande abraço, meu amigo, obrigado pela sua pergunta. Todo mundo que deu essa passadinha aqui para prestigiar, né? Para ouvir um pouquinho o que eu tenho a dizer. Eu fico muito grato e eu espero estar à altura dessa confiança, assim, para que eu possa continuar escrevendo e representando, né, toda essa coisa boa que o Brasil tem, porque a gente tem muita coisa boa sim. Basta, não querendo dizer que minha literatura seja o suprassumo, longe disso. Mas eu acho que a gente tem muita coisa para mostrar e se depender de mim, eu vou sempre mostrar bastante coisa boa das nossas pessoas, do nosso povo e, enfim, do Brasil, né? Vou dizer assim. Tá, Então, muito obrigado a todos. Fico honrado, mais uma vez. e você incentivou o pessoal que gosta do terror a ler. Mas a mim Manda você brasa, disse, não, galera. não, Ana, eu peguei leve, você se assustou, então
Só vai ler os infantis agora. Pode ser também. O importante é ler. Leiam tudo. Leiam todos os autores, sejam quem for. Não é nem preciso competição entre autores, porque isso é uma coisa muito que visa apenas engrandecer o ego e tudo mais. Existe espaço para todo mundo, né? Uma última mensagem minha aqui também, né? Eu vejo que muitas pessoas falam que gostariam de escrever. Então,